A gente segue, agora o assunto é condomínio Porto Seguro e hoje estamos recebendo aqui o advogado, doutor Jaderson Rossetti, que é advogado do próprio condomínio, né? Acabou de sair de uma reunião, parece que ainda está acontecendo, é isso, doutor? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, estimados ouvintes, é isso mesmo. Ainda está ocorrendo uma reunião na Câmara para deliberar sobre a conclusão dessa apuração da alteração irregular do zoneamento do lote 37A que faz divisa com o condomínio Porto Seguro. Muito bem, como é que está esse andamento aí? Houve semana passada um pronunciamento do Ministério Público em relação a isso, pedindo inclusive que esse alvará fosse cancelado, né? E a própria Câmara estaria já pensando num meia-culpa. Fez ou não fez? Exatamente. Nós estamos, na verdade, se debruçando sobre esse tema desde outubro do ano passado, onde a gente teve uma notícia preliminar que ia construir um prédio numa área que é eminentemente residencial. E a gente tentou buscar informações sem muito êxito no que haveria de ser construído. Nós só descobrimos que iria ocorrer essa edificação desse edifício, na verdade são 3 torres com 17 pavimentos cada, há 15 dias atrás, onde após a denúncia que nós fizemos do Ministério Público, então a Secretaria de Cidades enviou a cópia desse projeto ao MP. Foi aí que nós tomamos conhecimento do que estava acontecendo e buscamos também junto à Câmara providências para tentar identificar esses erros e uma solução amigável antes que se edifique, né, no terreno. Muito bem, e a Câmara diz o que sobre isso? Porque a princípio parece que foi identificado aí uma irregularidade legal mesmo. É uma situação jurídica até um pouco particular. A época que veio esse projeto de lei para a Câmara, não havia uma mensagem do Executivo para que se alterasse o zoneamento desse lote em específico, né? Foram alteradas outras questões de aeródromo, do aeroporto, e essa questão não foi deliberada pela Câmara. Todavia, quando o anexo 1 dessa legislação que trata do mapa das alterações, constou um pixel lá laranjado nessa área sem que isso fosse submetido à deliberação. Teria sido acrescentado. Exatamente. Esse trecho aí no caso. Foi acrescentada inclusive a revelia da Câmara, que não teve conhecimento dessa alteração. E ela, naturalmente, foi publicada a legislação e outras alterações supervenientes. Nós temos um problema jurídico nessa questão das alterações do zoneamento, que não existe hoje um mapa consolidado do município na questão do plano diretor. Então, cada alteração que vem sendo provocada é editada uma nova lei. Acaba sendo uma colcha de retalhos. Exatamente. Então nós estamos tentando uma solução consensual para que não haja uma decisão judicial que possa, inclusive, talvez prejudicar outras áreas consolidadas. A Câmara fez uma manifestação jurídica, recebi há 5 minutos atrás, onde ela reconhece que essa alteração, uma manifestação jurídica da Procuradoria da Câmara, ela não foi submetida a deliberação. E, inclusive, a Prefeitura, o Executivo, já foi notificado pela Câmara para que busque uma retificação desse projeto. Ainda não temos uma definição do Executivo com relação a esse tema. Existe uma notificação recomendatória do Ministério Público para que se suspenda o alvará de edificação dessa obra e que revise esses atos legislativos. O prazo se encerra hoje. Ainda não temos uma resposta definitiva do Executivo. A Câmara já encerrou as suas investigações e ela só está aguardando o parecer do Executivo para verificar qual que seria a próxima providência a ser tomada. No caso, então, com esse reconhecimento da Câmara, a gente vê que houve aí, de fato, não houve uma aprovação legal, como deveria. Exatamente. Está fora do rito que deveria passar esse projeto aqui, no caso. Não foi deliberado. Obviamente, quando uma matéria não é deliberada, ela não é aprovada e ela não se tornaria lei. Ela feriu o processo legislativo. Caberia talvez até uma
a posterior uma outra investigação interna para saber o que de fato aconteceu nesse caso, exatamente, né, doutor? Exatamente. Então, assim, o vice-prefeito Acácio nos confirmou nessa reunião que acaba de acontecer que ele vai instaurar o processo administrativo competente para apurar as responsabilidades dos servidores que estiveram envolvidos nesse problema. Alguém acrescentou esse espaço aí, esse trecho da cidade dentro de uma lei que não tinha nada a ver com esse espaço. Exatamente. Originalmente havia-se uma discussão sobre essa aprovação desse zoneamento, mas ela foi de plano indeferida pelo CNLU, que é um Conselho Legislativo de Normativa Urbanística. Antes que toda alteração legislativa urbanística venha a ser votada, ela precisa passar por esses conselhos, que são conselhos consultivos, para verificar a viabilidade técnica, realizar os estudos legais necessários, e quando essa proposta chegou até eles, ela havia sido reprovada de plano. Porque não tinha esse estudo de viabilidade, de impacto, trânsito, de tudo que exatamente. Precisa ter no caso. O que acontece? A legislação federal que trata do tema, em específico o Estatuto da Cidade, fala que as cidades elas devem se desenvolver de um modo planejado, de um modo ordenado. Não pode haver adensamentos populacionais em áreas não previstas e em áreas sem essa infraestrutura, porque existe toda uma questão de trânsito, uma questão de vizinhança, sombreamento, acréscimo populacional, questões que envolvendo saúde, segurança, escolas. Então, assim, o bairro precisa ser planejado para suportar esse adensamento populacional. As expectativas, o senhor fala aqui em nome do condomínio. Qual é a expectativa dos senhores? Que o município coloque isso em agora consulta, ou simplesmente vocês esperam que seja retirado e mude de endereço essa construção? A nossa expectativa é que seja corrigido esse problema da lei o quanto antes, porque nós temos um parecer jurídico aqui que fala que se essa área nunca foi submetida à alteração do zoneamento, ela permanece com o zoneamento antigo, que seria o ZH2, permitindo construção de até 2 pavimentos. A alteração para ZAD 2, que é a briga que nós estamos tendo, ela permite edificação sem limite de altura. E isso pode provocar um prejuízo enorme para a comunidade local, não só para o condomínio. É importante frisar que nós, enquanto condomínio, nós não somos contra a questão dos prédios, dos edifícios, mas que isso se faça dentro da legalidade, nos locais apropriados. Se há um interesse em mudar um zoneamento, precisa ser consultada a população por meio de audiências públicas, precisa ser feitos estudos corretos, tudo que exige a legislação. A gente não pode pular etapas para beneficiar alguns particulares. Nessa linha que a gente está defendendo, pode ter ocorrido algum erro da prefeitura, sendo ele intencional ou não, mas não cabe a nós decidir e nem fazer esse juízo preliminar. Cabe à prefeitura e ao Ministério Público fazer as apurações, punir quem tem que punir.